Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Jesus, Favor e Graça. Eu sou o Lélio Castro e nós estamos aqui em mais um episódio para nós podermos falar da bondade, do favor do nosso grandioso Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Essa semana aconteceu aí no Twitter, né? Aconteceu também aí em todas as redes, todo mundo noticiando e falando a respeito da fala da Xuxa, onde é necessário reescrever a Bíblia. E eu tô aqui hoje para trazer para vocês um olhar sobre a graça, sobre a fé dessa fala da Xuxa. Será mesmo que nós estamos precisando reescrever a Bíblia? Então, para nós iniciarmos já esse assunto, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, eu vou pedir para vocês, já curta aqui esse vídeo, se inscreve no nosso canal e mande esse vídeo para o máximo de pessoas possível, meu irmão, que eu tenho certeza que essas pessoas que vão receber serão muito abençoadas. E claro, vou te pedir também para que a gente possa propagar essa mensagem de fé e de graça. Eu tenho certeza que as pessoas serão muito abençoadas. Mas abre comigo então a sua Bíblia lá no Evangelho não, me desculpa, lá em Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2, e vai dizer assim, ó: não imitem os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que vocês experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não esperava nada diferente do que a Xuxa trouxe nessa semana a respeito do seu comentário que era necessário reescrever a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Se você ler aqui em Romanos 12, a partir do verso 1, nós entendemos que o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, ele traz para nós uma consciência de que já existe um padrão do mundo, já existem alguns costumes do mundo, já existem alguns comportamentos que o mundo tem que não dá para a gente esperar nada diferente. Eu acharia estranho se em algum momento a Xuxa falasse que agora a Bíblia é o sola scriptura dela, que a Bíblia é tudo que ela tem na vida, que a Bíblia é aquilo que transforma a sua vida. Se ela falasse isso, eu acharia estranho. Agora, ela trouxe exatamente a realidade daqueles que não estão no contexto da igreja e que não estão no contexto do evangelho. Não dá para esperar coisas diferentes a respeito disso. Então, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia realmente precisa ser reescrita? Claro que não. Claro que não. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós, enquanto cristãos, precisamos o quê? Transformar a nossa mente, porque senão nós vamos começar a pensar como o mundo pensa. Nós precisamos transformar a nossa mente na palavra, senão os nossos comportamentos serão amoldados ao comportamento do mundo. Então, quando a Xuxa diz aqui que ela precisa que a Bíblia seja reescrita, meu irmão, ela está fazendo uma crítica severa aqui, e nós, enquanto a igreja, nós precisamos repensar algumas coisas. Eu não quero aqui, em momento algum, criticar o Silas Malafaia. Tem uma coisa que eu sou muito tranquilo, meu irmão, e creio muito, é que Deus chamou cada um com determinado chamado muito específico. Deus chamou cada um com uma missão muito específica. Imagina a nossa igreja brasileira sem a figura de um Silas Malafaia. Imagina a nossa igreja brasileira sem a figura de um Nicolas Ferreira. São pessoas que foram chamadas para um cunho muito específico. E eu não quero aqui tirar esse mérito e trazer crítica a essas pessoas, porque acredito muito que o chamado deles é alertar a igreja, o chamado deles é lutar pela igreja, principalmente sobre as nossas liberdades. Porque o mundo está caminhando para que nós não tenhamos liberdade de exercer a nossa fé, para que nós não tenhamos liberdade de expressar aquilo que nós acreditamos, que nós não tenhamos liberdade para expressar aquilo que a nossa santa Bíblia e palavra fala a respeito do que está acontecendo no mundo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que Silas Malafaia é necessário no Brasil.
Nicolas Ferreira é necessário no Brasil para alertar e para brigar a respeito dos nossos direitos quanto à expressão da nossa fé. Agora, quando a Xuxa traz aqui que a Bíblia precisa ser reescrita, para mim ela está totalmente errado, meu irmão. A Bíblia ela não precisa ser reescrita. É nós, no contexto de igreja, no contexto do evangelho, é que precisamos nos amoldar os nossos costumes e comportamentos baseado na palavra. O mundo sempre vai pensar que a Bíblia precisa ser mudada para que o padrão de vida deles seja um padrão que se encaixe dentro da Bíblia. E isso está errado. Então eu não esperava coisas maiores da Xuxa. Eu não esperava que ela viesse e falasse muito bem da Bíblia. Não, essa não é a nossa expectativa. Mas o que eu quero dizer para vocês, meu irmão, é alertar que a igreja tem algo a aprender. Será que em algum momento nós não estamos sendo duros demais, pregando mais sobre pecado, pregando mais sobre condenação, pregando mais sobre inferno do que sobre a palavra da graça e da fé de nosso Senhor Jesus? Essa é uma reflexão que eu quero que você faça. Meu irmão, para mim o evangelho é um evangelho de boas novas. Boas novas a respeito de Cristo. Jesus ele veio num contexto totalmente religioso, que as pessoas queriam pregar uma ética, uma moral, baseado em costumes, baseado em ritos de um contexto extremamente religioso. E isso afastava as pessoas de Deus. Deus estava longe. Deus estava em uma outra dimensão. Mas Jesus veio para quebrar essa religiosidade, para que eu e você hoje pudéssemos ter uma liberdade de se relacionar com Ele, de conhecer Ele através do seu amor, através da sua graça. Então, meu irmão, essa é uma coisa que nós precisamos aprender. Eu não vou de novo falando aqui, não vou criticar o Silas, mas muitas vezes a palavra dele, a forma como ele prega, dá uma sensação que o evangelho, dá uma sensação que o evangelho do reino muitas vezes está distante da realidade dos pecadores. Sendo que Jesus assentou com os pecadores. Jesus estava no meio dos pecadores para mostrar para eles que ele era luz no meio das trevas. Então, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. De novo, não é criticar o tempo todo o Silas, porque eu acredito que ele tem o seu lugar no reino de Deus. Mas eu quero dizer que pelo menos eu fui chamado para poder pregar o evangelho do amor, da graça e do favor de Deus. Ah, Lélio, então quer dizer que você não prega sobre pecado? Eu prego, meu irmão. Mas o que você precisa entender é o contexto. Dentro da igreja você precisa sim falar sobre pecado. Dentro da igreja você precisa sim ensinar que o pecado pode te levar à morte. Então, para aqueles que precisam conhecer o Senhor, eles precisam de uma boa notícia. Para aqueles que ainda não estão no contexto da igreja, do evangelho, e que estão precisando de um Deus que entre no coração deles, nós precisamos pregar um Deus de amor. A mensagem do céu, ela tem que ser muito mais pregada do que a mensagem do inferno. A mensagem da graça tem que ser muito mais pregada do que a mensagem do Deus que condena pecadores. E, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não estou falando aqui de graça extremista, não. Mas as pessoas, elas só vão vir para o contexto, só vão se converter e nascer de novo quando entenderem a mensagem da graça. As pessoas não vêm a Jesus porque o inferno é terrível. Não, elas vêm a Jesus porque o amor de Deus é grandioso, tão grandioso, porque Ele enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. E essa deve ser a nossa mensagem. A santidade vai fazer parte do contexto, meu irmão, mas a santidade ela faz parte do contexto de igreja. Não dá para eu poder querer exigir uma ética, uma moral daqueles que não conhecem a Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo isso
pregando para o povo que está fora do contexto de igreja, que não nasceu de novo, que não conhece Jesus, querendo que eles tenham um padrão de vida baseado no padrão que a igreja precisa ter. E isso está errado, meu irmão. Quero deixar aqui um versículo. 1 Pedro 20, 21 vai dizer assim, ó. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram a fé e a esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, meu irmão. É a mensagem do amor, do Cristo que morreu e ressuscitou por causa do meu e do seu pecado. E eu acredito fielmente que quando você tem um encontro com Jesus, quando você nasce de novo, não tem pecado, meu irmão, que não pode ser tratado. Não tem pecado que não pode deixar de ser praticado na vida da pessoa. Porque, meu irmão, a mensagem da graça, a mensagem do favor de Deus fala de justificação. A mensagem de justificação fala que você já resolveu o problema do pecado. Então, meu irmão, eu fui chamado para pregar amor, eu fui chamado para pregar graça, eu fui chamado para falar do evangelho de boas novas de Jesus. E nós temos que ter uma maturidade espiritual. O Silas foi chamado para uma coisa, o Lélio foi chamado para uma outra. Todos nós fazemos partes de um corpo que faz toda a sua completude, cada um no seu lugar. E eu me entristeço com as divisões. E essa treta toda começou por causa de um post do Caio Fábio, onde a Xuxa comentou, e depois o Silas Malafaia também entrou para poder trazer aquilo que ele acredita. Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Jesus é para todos. Jesus não está preocupado neste momento com o seu pecado. Jesus não está preocupado neste momento com a sua vida, com o que você está fazendo dela. Essa mensagem é para quem ainda não conhece Jesus. Venha como estás. Eu tenho certeza que quando você tiver um encontro genuíno com a graça, com o favor de Deus, a sua vida será transformada. Se tem uma coisa que graça faz, é gerar santidade. Graça nunca gera pecado. Amém, meu irmão? Então seja abençoado na prática dessa palavra. Entenda, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é grandioso. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem ouvindo essa mensagem de graça. Fiquem com Deus e até!